que amanhã faz 10 anos do crime de Mariana. Eu queria falar da questão do meio ambiente, né? Das questões ambientais dentro do Estado de Minas Gerais. Primeiro, vamos lembrar que, mesmo após 10 anos da questão do que ocorreu em Mariana, ninguém foi preso. Eu me lembro que, à época, eu era presidente da Comissão de Direitos Humanos, e a nossa comissão foi a primeira a ir a Mariana. Fizemos uma audiência longa, foram mais de 6 horas, para poder ouvir as pessoas, né, para poder ouvir a comunidade naquele momento. E sempre defendi que, em casos de tragédias como essa, que a gente fala tragédia, mas crime, porque há responsabilidades objetivas nesse caso, você tem 3 situações. A primeira, socorro imediato às vítimas, primeira medida. A segunda medida, identificação de responsabilidades e punição, que ainda não aconteceu. E o terceiro, o que nós chamamos de aprendizado. O que nós aprendemos com isso? Qual o aprendizado que se tem quando esse tipo de evento acontece? Naquela época, já me preocupava, porque já tinha sido o 6º ou 7º episódio de grande impacto ambiental no Estado relacionado a barragens. Fui convidado pelo senador Paulo Paim, à época presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, para poder conversar e poder contar, né, dar o nosso depoimento do que nós tínhamos visto naquela ocasião. E eu repeti isso tudo que eu estou dizendo para vocês aqui hoje, repeti lá no Senado, na comissão do senador Paulo Paim. E eu falei assim, senador, do jeito que está indo, não é questão de que se vai acontecer de novo, porque vai. A pergunta é quando e como. Aliás, onde? Quando e onde? Não passou muito tempo, veio Brumadinho. Uma tragédia tão grande quanto, com impacto tão grande quanto e com mais vítimas humanas naquela ocasião. Depois do episódio de Brumadinho, tivemos um aprendizado, que foi a questão da proibição das barragens, que utilizam o processo de água, esses chamados processos a montante, ajusantes a montante, enfim, o caso específico daquelas barragens que mais estavam envolvidas com esse tipo de eventos. E fomos além, que criamos também um prazo para que essas barragens fossem descomissionadas, e é um processo que está em curso. Aí sim tivemos algum aprendizado. Mas se não houver um aprimoramento dos processos minerários no nosso país, os impactos continuarão acontecendo. Eu já disse que várias vezes, não sou contra a mineração, não sou daqueles radicais que demonizam a mineração, acho que elas são essenciais, porque senão muita coisa que nós temos hoje não existiriam, né? Mas como o processo se dá, como o processo é feito, essa é a questão que nós temos que discutir. Precisa ser feito da maneira adequada, né? Bem, então eu queria fazer esse apontamento, porque nós estamos também há 10 anos do que aconteceu no caso de Mariana, que foi o rompimento da barragem do Fundão, que despejou 40 milhões de metros cúbicos de rejeito, onde morreram 19 pessoas. E o que está acontecendo hoje no Estado? Nós estamos com os trabalhadores do Sindicema, da Secretaria do Meio Ambiente, há mais de 60 dias em greve. O governo não abre diálogo, não abre negociação. O processo fiscalizatório das questões ambientais no Estado estão prejudicados, a fiscalização está prejudicada. Do outro lado, também, a atividade econômica, que precisa do licenciamento para se iniciar, está prejudicada, então há impacto do ponto de vista econômico na economia de Minas Gerais com essa greve, e o Estado não produz nenhum movimento para que haja diálogo, negociação com os trabalhadores. Então, é o legado do governo Zema, né? Nas questões relacionadas ao meio ambiente. Também, neste mesmo ano que se completa 10 anos do caso de Mariana, nesse mesmo período que estamos há mais de 60 dias com a greve do Sindicato de Servidores do Meio Ambiente, tivemos agora a recente Operação Rejeito, corrupção na liberação de licenças para exploração. E aí acho que o governo, em algum momento, vai ter que prestar alguns esclarecimentos, porque eram pessoas que, inclusive, ocupavam funções estratégicas neste governo, que concederam licenças. Essa é a conjuntura atual, né, que nós estamos vivendo dentro do sistema de meio ambiente com o governador Romeu Zema.